Hoje em dia, nós conhecemos muitas atletas que se destacam no esporte. Mas você sabia que essa realidade é recente? Ao longo dos anos, as mulheres chegaram até a ser proibidas por lei de fazerem atividades esportivas. Em ano de Olimpíadas e no mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, nós vamos te mostrar um pouquinho da evolução da participação feminina no esporte e o que ainda precisa melhorar. No placar da história, as mulheres precisaram lutar para mostrar que também eram capazes de marcar pontos. E eu não estou falando dessa luta. Ao longo dos anos, a adversária muitas vezes foi a sociedade. Hoje, mulheres estão no vôlei, no futebol e nas lutas. Mas no passado, não era bem assim. Especialmente no Brasil também, isso foi mais tardio ainda, quando a gente se lembra de que de 1941 até 1979, pegando parte do período ditatorial, a gente teve autoridades no Brasil assinando um decreto-lei que proibia as mulheres de praticar esportes que, por essas pessoas, eram considerados perigosos para a natureza da mulher, que é a de gerar. O que não significa, é importante destacar, que elas não praticavam, só que eram de um modo clandestino, sem estrutura, sem incentivo. Então não haviam equipes formais. Então, por isso, as mulheres, diante dessa precariedade e até mesmo dessa exclusão, a gente pode colocar, hoje a gente vê alguma diferença no desenvolvimento, até mesmo no interesse de algumas mulheres em querer praticar, porque não foi algo estimulado desde cedo, como acontece com os homens. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a competir nas Olimpíadas pela primeira vez, embora as modalidades ainda fossem restritas. A partir daí, a presença feminina no esporte veio crescendo. Em 1900, apenas 22 mulheres participaram dos Jogos Olímpicos, o que corresponde a 2,2% do total de atletas. Na competição de 1904, o número caiu. Eram apenas 6 mulheres, menos de 1% do total de atletas. As estatísticas só ultrapassaram os 10% em 1960, quando 11,4% dos atletas que participaram dos Jogos Olímpicos eram mulheres. Até agora, o recorde de participação feminina nas Olimpíadas foi em Tóquio em 2020, com 48,8%. Neste ano, as Olimpíadas acontecem em Paris, o mesmo lugar em que elas aconteceram lá atrás, em 1900. Mas desta vez, os Jogos Olímpicos devem alcançar pela primeira vez na história a paridade numérica de gênero. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, o mesmo número de homens e mulheres devem competir nas modalidades. Esses são dados de Olimpíadas, por exemplo, quando a gente está falando de alto rendimento. Quando a gente fala do desporto escolar, o desporto de participação, ou até mesmo recreacional, que é um pouco relacionado ao lazer, as taxas já são bem diferentes. A gente ainda tem uma inequidade. A Marina começou a conquistar as quadras quando ainda era criança. Cada vitória está guardada com carinho pelos pais. A atleta de Juiz de Fora compõe atualmente o time do São José Futsal Feminino, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Na trajetória, ela conta com títulos como a Libertadores da América em 2019. Mas tudo começou na escola de futebol do pai dela, onde ela era acostumada a assistir aos meninos jogarem. Na hora começava o treino, ela começava a participar também, e aí a gente foi percebendo que ela levava um certo jeito na hora de bater na bola, na hora de chutar, de dar um drible nos meninos ou outros. E a maioria era meninos, que não tinha muitas meninas ainda praticando. E aí nós abrimos turmas femininas também e ela começou e daí foi evoluindo, entendeu? Há quem defenda que ela já nasceu para o esporte. Desde a barriga, eu costumo dizer que ela já chutava e chutava muito, Então, eu acho que o interesse veio desde a concepção. Ser atleta profissional sempre foi o objetivo da Marina. O principal obstáculo era mostrar que lugar de mulher é no esporte também. Como eu falo sempre com a galera, eu nunca tive aquele início que às vezes as meninas têm. Eu jogava bola com os meninos na rua. Eu brincava de bola. Não, eu sempre treinei. Sempre tive dentro de uma quadra treinando mesmo. Não profissionalmente, porque eu era criança, mas na escolinha. Eu sempre falo com as meninas, principalmente as mais novas, que o futsal feminino, o futebol, a gente tem que se provar todos os dias. A gente tem que andar na linha, vamos dizer assim,
todos os dias. Porque o primeiro deslize eles vão falar, ah lá, ó, já sabia que não ia dar certo, já sabia que mulher não é para isso. E mesmo no futsal feminino, né, hoje em dia são poucas mulheres que são treinadoras, existem poucas mulheres nas comissões técnicas, e isso é muito complicado. Já teve algum tipo de comentário, alguma coisa que você tenha escutado pelo fato dela ter seguido a carreira profissional no esporte? Vários, inclusive ser chamada de moleque, de sapatão, esses títulos que geralmente se dão a meninas que fazem algum esporte, entre aspas, que seja masculino, porque hoje, para mim, não existe mais essa diferença. Então, assim, o preconceito muitas vezes vem de fora e a gente precisou lidar com isso e a gente precisou ensinar ela como lidar com isso. Para a família, foi por meio da educação que a Marina aprendeu desde muito nova que podia ser o que quisesse. Ser feliz é o mais importante. E estando dentro do esporte, nós como professores, a gente sempre viu o esporte como não a solução única, mas uma das soluções para todos os problemas da adolescência, da juventude, a gente sempre apoiou e sempre vai apoiar. E é justamente esse o caminho que a pesquisadora aponta para o progresso e a construção de uma sociedade mais igualitária. Eu acredito muito na educação. A gente defende que uma educação feminista, e aí é uma educação que é para as meninas, para os meninos, também para as pessoas adultas. É uma educação, quando a gente diz feminista, é aquela que vai despertar todo mundo para esse olhar de que sempre houve uma desigualdade, de que não, a gente não parte do mesmo ponto. E para que assim a gente entenda que a gente vai buscar a equidade, não só a igualdade. Júlia no gol. Correu, bateu no gol!